Papo 10. Oferecimento Portetas Queen, Plaza Empresarial, Vinhos e Companhia Premium. Olá, boa noite para você, começando mais uma edição do Papo 10 desta terça-feira. Hoje é dia 15 de setembro de 2020. A partir de agora você fica por dentro dos principais assuntos de Barbacena, Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então eu quero convidar você para participar com a gente dessa edição do Papo 10. Lembrando que nós já estamos ao vivo no Folha de Barbacena do YouTube, estamos ao vivo também no canal Mantiqueira, Flagrante BQ, no Papo 10 oficial também do Instagram, você pode mandar o seu recado, o seu comentário, e também estamos no Estação Minas, toda terça-feira e quinta, você já sabe, às 9h30 você tem um compromisso marcado com a gente, com toda essa galera do Papo 10. Então, quer saber a informação da sua cidade, de Barbacena, de toda a região, de política, polícia, comunidade, tudo, você pode ficar aqui com a gente do Papo 10. E aí, o nosso operador de áudio misterioso vai colocar na tela os nossos debatedores desta terça-feira, dia 15 de setembro. Lembrando que hoje é o Dia do Cliente, data comemorativa celebrando anualmente, e ela faz parte do calendário comercial, que são aquelas largamente exploradas pelo comércio e pela indústria. E aí você vê imagens de Barbacena, hoje 15 de setembro, é feriado municipal de Barbacena, é dia da padroeira da nossa cidade, Nossa Senhora da Piedade, e aí você está vendo imagens de hoje, desta terça-feira, da região central da nossa linda Barbacena, a nossa cidade das Rosas. Muita gente aproveitou o feriado, foi assistir aquela missa na matriz de Nossa Senhora da Piedade. Hoje também é Dia Internacional da Democracia, celebra-se no dia 15 de setembro. Essa data foi criada pelas Organizações das Nações Unidas em 2007. E aí, daqui a pouco a gente vai falar, tem muita informação no programa de hoje, os bastidores da política de Barbacena, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu dar o meu boa noite especial, primeiramente, para o nosso querido coach, professor e multitarefas, Marcelo Miranda. Boa noite, Marcelo, seja sempre bem-vindo a mais uma edição do nosso Papo 10, meu querido. Boa noite, Wagner, boa noite, Thaís, que está aí no centro da tela, deixando esse programa mais leve, mais bonito, fazendo a audiência aumentar. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que nos acompanham, seja pelo Facebook, pelo Instagram, também pelo YouTube da Folha de Barbacena. Hoje, mais uma terça-feira, e temos aqui notícias quentes da política de Barbacena que... a cada madrugada, tudo pode mudar em Barbacena, Wagner. É verdade, meu querido Marcelo, que daqui a pouco tem muitas informações. Hoje nós vamos falar do fechamento das convenções municipais, pleito eleitoral se aproximando e os candidatos fechando seus grupos para as eleições municipais. Presidente do partido MDB de Barbacena renunciou após uma quebra de acordo para apoiar o candidato Kikito. A gente vai conversar daqui a pouco com o Gonzaga, que era presidente e fez a renúncia nessas últimas horas. A gente vai falar também, viu, Tatá? Um casal que foi preso com 130 pedras de crack aqui em Barbacena. Tem tudo isso e muito mais para você. Boa noite. Agora sim, Tatá. Boa noite, Wagner. Boa noite, Marcelo. Boa noite, telespectadores aí. Estou muito feliz. Segundo dia aqui agora no nosso programa, né? Depois da estreia. Hoje eu não vim montada com aquela peruca com óculos escuros. Hoje eu tô normal e eu fico muito feliz de estar aqui. E hoje é muita coisa, né? Feriado, mas o nosso trabalho aqui continua. Exatamente, Tatá. Pois é, e eu quero que você nos ajude a fazer o Papo 10 desta terça-feira. Mande o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica, quer comentar, quer participar com a gente, e eu quero que você compartilhe também esse programa. Hoje a gente vai bater o recorde de audiência, eu tenho certeza. Eu quero você junto com a gente. Olha só, as tretas da política, da polícia, os bastidores do poder aqui em Barbacena, o que ninguém fala por aí, nós falamos aqui no Papo 10, que está cada vez mais na boca do povo de Barbacena. Então, eu quero você com a gente. O que você espera das eleições municipais aqui de Barbacena? O que você está achando do fechamento, né, Marcelo, das convenções que já estão se aproximando a partir dessa semana? Amanhã a gente vai falar também sobre as convenções que estão acontecendo, e a partir de amanhã, parece que amanhã é o último dia, né, Marcelo, para as pessoas oficializarem as pré-candidaturas para a Prefeitura de Barbacena e também para os vereadores, os candidatos, né, Marcelo? Ô, Wagner, é isso mesmo, amanhã é o último dia. Amanhã parece que o PV, o PSOL,
e mais algum partido que apoia, fugiu aqui, peço até perdão, depois eu vou pesquisar aqui, que apoia o Kikito. Amanhã é a convenção e vão amarrar esses nomes de candidatos a prefeito e vice. E aí, meu amigo, a corrida eleitoral, propriamente dito, já começou. Na prática, ela só pode começar dia 26 de setembro, mas na teoria, mas na prática, ela já está acontecendo. Hoje mesmo eu recebi um panfleto aqui no prédio onde eu moro, só que era o seguinte, era um convite para a convenção, mas na realidade, para quem entende, né, para um bom entendedor, um pingo é letra. Então ali já tinha todo o movimento que já acontece nas redes sociais, já acontece. Quem sabe trabalhar com a rede social, quem sabe trabalhar com um marketing bacana, ele não faz campanha só nos 45 dias da campanha, ele está fazendo a campanha o tempo inteiro, desde quando termina uma eleição e começa a outra, ele já está ali em campo trabalhando e divulgando seu nome. Excelente. O nosso operador misterioso, o Giovanni, já vai deixar a vinheta no ponto. O que você decidir, a gente faz aqui, viu, Giovanni? Daqui a pouco a Tatá também vai falar. Só lembrando, gente, os pré-candidatos que já oficializaram. Marcelo, me ajuda aí. Bonifácio Neto, que tem como vice o Wilson Tererê. Isso. Amarílio Andrade é a Joana Bias Fortes. O Martim Andrada, Tiago do Prado. Que foi uma surpresa, o Tiago Prado, fisioterapeuta, conhecido na área da saúde em Barbacena. Já tinha um certo envolvimento com a política, mas não diretamente. Foi uma surpresa. É verdade. O Kikito, parece que a convenção é amanhã para definir o vice, né, Marcelo? É exatamente. Kikito é amanhã. A Marigava, que nós já trouxemos também aqui no Papo 10, tem o Coronel Newton Cruz, que está como vice, o Carlos Du, que é a grande surpresa, né, Marcelo? Porque inicialmente o Carlos Du era candidato a prefeito, depois desistiu para apoiar o Kikito, depois ele oficializou a candidatura dele, o Carlos Du vai ter como vice o Aloysio Dias, e o Edson Rezende tem como vice o César Medeiros. É isso mesmo, né, Marcelo? Se não me falha a memória, são esses os pré-candidatos que já oficializaram a candidatura. E daqui a pouco, Marcelo, o Gonzaga vai falar com a gente, ele que renunciou da presidência do MDB após a quebra de acordo, a gente vai confirmar isso com ele, se é verdade mesmo, após uma possível quebra de acordo do Carlos Du, que tinha com o Kikito do PV. E claro, assuntos do pleito eleitoral é aqui com a gente, né, Tatá e Marcelo? Exatamente. Isso mesmo, Wagner. Tem um nome, alguns nomes que surgiram nesse final aí, por exemplo, o nome do vice-candidato a prefeito na chapa aí com o nosso doutor Edson Rezende, o César Medeiros. Muitas pessoas me perguntaram, quem é o César, que eu não conheço, não lembro e tal. Então, o César, ele é de Barbacena, tem família em Viçosa, estudou durante um bom tempo na antiga escola agrícola, e ele também já foi deputado federal. Ele foi deputado federal entre 2003 e 2007, pelo PT. E depois ele ficou um pouco sumido desse trabalho na parte da política, vamos dizer, propriamente dita, em cargos eletivos, não conseguiu se reeleger, mas agora está vindo aí junto com o Edson, e o futuro determinará se ele vai voltar para algum cargo público eletivo ou não, mas ele assessora, salvo engano, o deputado Patrus do PT. Patrus Ananias. Pois é, filiados, daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso, viu, Marcelo? Viu, Tatá? Olha só, mais uma treta nos bastidores da política. Filiados do Novo em Barbacena são proibidos de criar um diretório municipal. Essa matéria também saiu no jornal O Tempo nessas últimas horas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também no Papo 10. Eu quero que você compartilhe e manda o seu recado. Daqui a pouco a gente vai ler todos os comentários aqui no Papo 10, porque agora está chegando o boletim epidemiológico. É isso, Giovanni? Então, colocado da tela aí pelo nosso querido operador misterioso, eu vou convocar a Tatá. Tá dando para ler aí, Tatá? Quem são? Tá sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a Tatá para trabalhar, Marcelo? Bora. Eu tô na aula da Covid. Manda aí, vamos falar da Covid. Então, gente, o total de notificados foi 3.915. O total de confirmados, 806. E aí a gente vai para aqui, o total de notificados tem monitoramento 174, já cumpriram o isolamento 1.641, internados suspeitos 4,
Óbitos suspeitos, nenhum. Exames positivos, 806. Exames negativos, 1.290. Curados, 762. Em isolamento domiciliar, 27. Hospitalizados, 3. E óbitos confirmados, 14. Ou seja, ainda está aumentando aí o total de confirmados, ainda está aumentando. E eu vou falar que o pessoal, infelizmente, não está cumprindo o isolamento, viu? Ainda tem muito barzinho cheio e os barzinhos não estão cumprindo essa distância, né? O pessoal está fazendo também, a gente vê na avenida, lá embaixo, em algumas conveniências, aglomerando muitas pessoas. São jovens, provavelmente não vai acontecer nada com eles, eles não vão ter sintomas, mas pode levar para casa, e se levar para casa e tiver alguém com comorbidade, alguém que estiver no grupo de risco, aí sim é muito preocupante. Excelente, viu, Tatá? O Marcelo já comenta sobre isso, 7 óbitos em Barbacena. Nessas últimas 24 horas, meninos e menina, Minas Gerais contabilizou 42 óbitos por coronavírus. Já são 6.328 óbitos no estado. 255.606 casos confirmados, 28.068 casos em acompanhamento, 221.210 casos recuperados. Nesta terça-feira, o secretário estadual de saúde, inclusive o Carlos Eduardo Amaral, eu fiz essa reportagem na Band, ele fez um balanço sobre a ocupação dos leitos em Minas Gerais. Conforme disse a Tatá, não é porque nós estamos chegando, nós ainda estamos na pandemia, mas infelizmente tem muita gente relaxando, tem muitos estabelecimentos comerciais descumprindo as regras e fazendo aquela lotação máxima, que não pode. Então, gente, se a gente relaxar agora, possivelmente a gente vai ter que pagar por isso, não só em Barbacena, mas aqui em Belo Horizonte e várias cidades do estado, né, Marcelo? Wagner, isso é o que a gente vem trazendo em todo o programa, reforçando essa questão. O que a gente vive hoje é um período de distanciamento social. A gente nem fala de isolamento mais, né? A gente está falando de distanciamento. As atividades elas estão sendo retomadas, o comércio está sendo retomado, os bares, alguns eventos pequenos estão sendo retomados. Haja vista as próprias convenções que são eventos e aconteceram, né? Não foram de forma remota, foram de forma presencial. Então, o que a gente traz, o que as políticas públicas estão trazendo de informação em relação a isso é sobre distanciamento social. Se você vai fazer a sua atividade, se você vai fazer a sua compra, você manter a distância de 2 metros, a sua máscara, o seu álcool gel, é o que nós estamos falando. Usar máscara e usar álcool gel é uma ação de empatia, é você mostrar que você ama aquele outro ser humano que está ali e que mesmo que talvez você esteja contaminado, você não vai passar para ninguém. Então, isso é o mínimo que a gente espera que pessoas civilizadas façam todos os dias. Excelente. Daqui a pouco a gente vai ler os comentários. Deixa eu perguntar para você que está com a gente aqui nas redes sociais, no Folha de Barbacena, no Estação Minas, no Flagrante PQ, no canal Mantiqueira, no BQ ao vivo, em todas as páginas. Como é que está no seu bairro? Tem algum bar, algum estabelecimento comercial descumprindo as regras? Manda para a gente aqui para a gente ler daqui a pouco. Então, agora está chegando o momento de falar sobre eleições. Roda a vinheta, Giovanni. Isso mesmo, Marcelo. Agora a gente vai falar de eleições. A gente vai trazer o Gonzaga, que vai conversar com a gente aqui ao vivo, né, Marcelo? Ô Wagner, antes até mesmo da gente chamar o Gonzaga, vale um reforço também em relação aos candidatos que já estão com o nome já firmado para a eleição. Tem o Vando, que esteve aqui, esqueci de falar dele, que inclusive lançou já a sua candidata a vice-prefeita, que é a professora Meire, que por sinal foi minha aluna na UENG, é formada em pedagogia pela UENG de Barbacena, dentre outras coisas. Ela é a vice dele, e também tem o Pedrinho do Vale. O Pedrinho do Vale também. Tem o Vando e o Pedrinho do Vale, até agora pré-candidato, mas assim, estou tentando apurar aqui, fazendo contatos para descobrir o nome do vice dele. Talvez até o fim do programa a gente traga aqui, mas por hora não consegui ainda. Mas aliás, vamos trabalhando em cima disso. Exatamente. Aliás, ainda tem tempo. Até amanhã a gente até amanhã não, até hoje a gente pode trazer aqui. Até amanhã terminam essas convenções. Deixa eu só reforçar mais uma vez para você que está chegando agora. A gente vai trazer daqui a pouco o Gonzaga, que vai falar para a gente sobre a renúncia dele à presidência do MDB
após uma possível quebra de acordo que o Carlos Du tinha com o PV de Quiquito. E, claro, outros assuntos do pleito eleitoral, a gente vai falar sobre isso aqui no Papo 10 desta terça-feira. Então, só reforçando aqui, Marcelo e Tatá, para vocês irem conversando comigo sobre esse assunto. A gente já entrevistou aqui o Amarílio Andrade, que oficializou, depois da entrevista aqui ao Papo 10, a Joana Bias Fortes como vice. A gente já entrevistou aqui o Quiquito, que terá a convenção amanhã, que inicialmente teria o Carlos Du como vice, e agora não tem mais. Nós já entrevistamos aqui a Marli Gava, que apresentou o Newton Cruz, coronel, como vice. Já entrevistamos aqui o Carlos Du, que antes era pré-candidato, depois saiu para apoiar o Quiquito, depois voltou para ser pré-candidato novamente. O Edson Rezende, que tem o César Medeiros oficializado também essa semana. O Vando Robson. Tem mais algum, Marcelo? Não, né? Acabei de receber uma contribuição de um amigo nosso aqui que acompanha o Papo 10. Pedrinho do Vale, a vice é a professora Mônica. Já está fechado também. Aqui. Agradeço aí a colaboração aí do nosso amigo internauta e que acompanha o Papo 10 com a gente. Então, Pedrinho do Vale, candidato a prefeito, e professora Mônica, a vice. Aí muita gente vai mandar o questionamento. Vocês não convidaram os demais candidatos? Nós convidamos o Bonifácio Neto, ainda não tivemos. O Wilson Tererê também esteve aqui como pré-candidato a prefeito, depois voltou para ser vice. Convidamos também o candidato Toninho Andrada, né, Marcelo, que é então candidato. Convidamos o Martim Andrada e convidamos os demais candidatos. Mas até agora, esses que nós citamos aqui, apenas que participaram. E agora sim, a gente vai conversar. O Giovanni vai colocar na tela para a gente o Gonzaga, que renunciou à presidência do MDB após uma possível, gente. A gente vai conversar com o Gonzaga justamente para ele esclarecer por que ele saiu do MDB. Ele está com a gente aqui, gentilmente vai participar desta terça-feira do Papo 10. Gonzaga, boa noite, seja bem-vindo ao Papo 10. Obrigado. Olá, boa noite. E fica aberto aí também para os demais convidados darem boa noite para o Gonzaga. A minha pergunta, Gonzaga, depois que você cumprimentar os nossos participantes, você renunciou ao MDB por qual motivo? Boa noite. Boa noite, Wagner. Boa noite, Thaís. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Gonzagão. Beleza? Beleza. Já posso responder aí a pergunta, Wagner? Oi, pode ser. Fica à vontade, Gonzaga. O que me levou a romper meu compromisso com o MDB foi exatamente isso. Houve uma quebra de uma aliança que foi firmada, né? Uma aliança que foi firmada entre o MDB, especificamente com o nosso pré-candidato a prefeito, Carlos Du, numa reunião da executiva do partido, onde nós assumimos um compromisso de fazer uma aliança com o Quiquito. E foi muito claro a nossa aliança. O Carlos Du foi ele mesmo que colocou algumas cláusulas. A forma como iria ser o governo, o compartilhamento do governo, né? E uma outra questão que ele colocou seria o seguinte: nós faríamos uma pesquisa e, se essa pesquisa apontasse que o Carlos Du estivesse na frente do Quiquito, haveria uma inversão na chapa, né? O Carlos Du sairia como candidato a prefeito e o Quiquito sairia como o vice. Antes mesmo que essa pesquisa fosse divulgada, o Carlos Du nos chamou para uma reunião e ele comunicou que ele estava desistindo dessa aliança. Então, eu achei assim extremamente desagradável, né? A partir do momento quando a gente dá uma palavra, né? A gente deve manter essa palavra. E essa aliança foi firmada de uma forma muito clara. Nós estávamos reunidos com o Quiquito e era o momento do partido tomar uma decisão. Porque se a gente não fizer essa aliança com o Quiquito, nós estávamos liberando o Quiquito para fazer uma aliança com qualquer outro candidato que ele desejasse. E aí o Carlos Du disse claramente: não, está feita a aliança, está feita a aliança. E depois ele retornou no outro momento e ele desfez essa aliança. E aí eu não fiquei satisfeito com essa posição, fiquei muito contrariado, e eu sou um homem de palavra, né? A gente, às vezes, não tem muita coisa na vida, não, mas a gente, quando dá uma palavra, a gente deve cumprir. Então, eu respeito muito a posição do Carlos Du,
mas eu espero que eles respeitem também a minha, né? E aí eu preferi sair para não atrapalhar os planos do partido e deixar que as coisas caminhem. Eu vou usar uma frase do Fernando Collor de Mello, que diz que o tempo é o senhor da razão. Então vamos caminhar. Gonzagão, meu querido, se me permita te chamar assim, que a gente já tem uma irmandade já de um bom tempo. Então, agora, você analisando o cenário político local, visto que você é um especialista do setor da política barbacenense, fazendo uma análise, uma meta-análise, já que você agora está de fora do processo, você percebe que com essa decisão do Dudu em sair como candidato a prefeito, você percebe que ele saiu enfraquecido dessa descomposição, podemos dizer assim, ou não? Ou ele saiu mais fortalecido? Como que você analisa isso? O que eu disse para o Du desde o início, quando a gente lançou ele como pré-candidato, é que ele é um ótimo vereador, está cumprindo o seu primeiro mandato de vereador, né? Tem um trabalho muito bacana. A possibilidade dele estar fazendo essa aliança com o Kikito, que é o candidato do PV, eu acho que ele cresceria muito, ele fortaleceria muito a sua estrutura de governo, poderia realizar todos os seus projetos, porque uma coisa que o Kikito deixou bem claro nessa reunião, que o governo seria compartilhado. O Kikito sempre firmou para ele o seguinte: você vai despachar comigo no mesmo gabinete, você não vai ter uma sala separada da minha, nós vamos compartilhar o governo. Então, eu acho que dessa forma, quando você tem o Kikito como... O Kikito já foi presidente da Câmara, tem 2 mandatos, nós já fomos situação, já fomos oposição, tem uma estrada, tem uma rodagem. Então, eu acho que juntos eles poderiam aprender muito, compartilhar e fazer crescer o Du, né, para que futuramente pudesse galgar um outro cargo que ele desejasse. Na minha opinião, essa é a opinião. Eu estou falando aqui, e o Du sabe, ele deve estar ouvindo o programa, ele sabe que é a mesma coisa que eu sempre falei para ele. Eu apostava muito nessa aliança e acho que ele cresceria muito como vice-prefeito, ajudaria muito a cidade. Mas ele pensa diferente, né? E eu respeito o pensamento dele também, e eu espero que ele tenha êxito na sua forma de pensar, junto com as pessoas que o apoiam, né? Ele tem um grupo de pessoas que lhe prestam uma assessoria e uma orientação política. E foi ouvindo esse grupo que ele decidiu romper a aliança. Então, eu desejo muito que eles estejam certos, né? E que seja o melhor para ele e para a cidade também. 9h57, nós estamos aqui com o Gonzaga, que renunciou à presidência do MDB após uma quebra de acordo com Carlos Du, que tinha o objetivo apalavrado de apoiar o PV do Kikito. E 9h57, para quem está chegando agora com a gente aqui no Papo 10, você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário para o Gonzaga. Muita gente perguntando onde está o Júnior. Gente, o Júnior deu folga para... Ou melhor, nós demos folga para o Júnior. Familiar, aproveitou o feriado, está em isolamento social, está tudo bem com o Júnior. Possivelmente até o final do programa. Ele deu essa folga para a gente hoje, nós demos uma folga para ele, mas a gente vai conduzindo o barquinho aqui, né, Marcelo? 9h57, manda o seu comentário, o seu questionamento. O Gonzaga está aqui com a gente. Daqui a pouco a minha pergunta, Gonzaga, antes da Tatá, que a Tatá agora vai fazer uma pergunta, quem você vai apoiar para a eleição municipal? Mas antes é você, Tatá. Sabe o que eu fico pensando? Eu vejo o Gonzaga falando aqui, da forma que ele falou e tudo. Sempre a política é muito volátil, né? As pessoas, elas mudam o tempo inteiro. Às vezes eu acho que elas parece que não têm opinião própria. É muito sanguessuga em cima, não é, Gonzaga? Exatamente, Tatá. Isso é... E sabe quem que é o grande prejudicado com toda essa volatilidade que tem na política? O povo, as pessoas que estão nos assistindo, o barbacenense, as famílias que esperam que nós possamos fazer uma política voltada para eles, porque nós seremos servidores públicos, né? Então, a gente, nesse momento, os partidos ficam muito preocupados com o eu. Não, agora é minha vez, eu sou, não, agora eu estou preparado, eu tenho um projeto melhor. Esquece do povo. Então, isso é uma mágoa que eu tenho muito grande. Eu afastei da política exatamente por isso. A gente quer fazer muito e, às vezes, a gente não consegue fazer muito. E as pessoas estão muito distantes. O político não pode se distanciar do povo, sabe? A gente é eleito, a gente tem um salário maravilhoso
para uma cidade como Barbacena, sejam os vereadores, sejam os secretários, seja o prefeito, tem um salário maravilhoso. E a gente acaba, de repente, produzindo muito pouco para essa população que tanto precisa. Então, eu acho um desrespeito muito grande por causa de quebrar acordos, de não se trabalhar, de não se empenhar para fazer um mandato decente, honesto, verdadeiro para o povo de Barbacena. Quantas e quantas famílias são dissolvidas, as pessoas mudam daqui, os filhos vão embora, você cria o filho com tanto carinho, com tanto cuidado, e de repente o seu filho é colocado no mundo porque aqui não tem condição de trabalho, a cidade nunca teve isso, nunca oferece isso de forma clara para o jovem. E aí, você é pai, você é mãe, aí o seu filho fala assim, mãe, eu estou indo embora porque eu não consegui emprego aqui. Aí você sabe, quando o seu filho está aqui, você sabe onde que ele está. Pai, eu estou indo lá no Mirante. Você sabe onde que é o Mirante? Você pode ir lá e confirmar. Você sabe mais ou menos as companhias que ele vive. Quando o seu filho sai daqui e vai morar numa outra cidade, ele vai muito bem intencionado. Mas ele chega lá, ele encontra outras pessoas, outras vivências. E, de repente, muitas famílias são destruídas, né? Porque o filho acaba se aproximando de pessoas que você não conhece, né? Porque ninguém tem estrela na testa. Então, de repente, acontecem fatos e tristezas, mágoas, solidão, né? Por quê? Porque a sua cidade não consegue te abrigar, não consegue te acolher. E é o que a gente espera que o político possa fazer, é melhorar a nossa cidade, né? Porque a vida dos políticos estão sempre bem. O político ganha muito bem. E eu acho que a gente pode fazer muito mais como ente político pela nossa cidade. Excelente. Deu para ver que o Gonzaga, quem já conhece há muito tempo, sabe, é um homem de palavra, de respeito, e daqui a pouco o Gonzaga vai falar quem que ele vai apoiar para a Prefeitura de Barbacena. Será que o Gonzaga vai ser ou não candidato a vereador? É um homem de palavra, um homem que tem pulso firme. Mas antes, Gonzaga, de você responder algumas perguntas, e o Giovanni também vai preparar alguns comentários para você ler junto com a gente aqui, vou falar de uma coisa que você entende muito bem e sabe, programa bom tem que vender, tem que dar audiência e aproveitar que a nossa audiência está lá em cima para a gente vender um pouquinho, falar dos nossos parceiros. É rapidinho, viu, Gonzaga? Você fica aí com a gente. Vamos lá. Então deixa eu vender para você, deixa eu falar desse parceiraço que a gente tem aqui no Papo 10. O Giovanni vai colocar imagens para a gente da melhor loja de vinhos de Minas Gerais, gente, para não dizer do Brasil. Essa aí, Vinhos e Companhia Prêmio, que fica no Plaza Empresarial. Vinho que é uma coisa que combina com tudo. E em cada canto do mundo, você sabe, tem um melhor do que o outro. Você pode encontrar toda essa variedade de vinhos de excelência na melhor loja de vinhos da região. É isso mesmo, é claro que eu estou falando da Vinhos e Companhia Prêmio. Atendimento de qualidade, feito por quem entende do produto e saberá te indicar qual é o vinho que você vai levar para cada ocasião. O portfólio de vinhos da Vinhos e Companhia Prêmio também conta com as cervejas artesanais, espumantes, azeites e uma variedade de produtos. A loja fica aberta todos os dias, anote aí, das 10 da manhã às 8 da noite. Você também pode ligar ou enviar uma mensagem para o WhatsApp. Anote aí o telefone do meu amigo José Roberto, o melhor parceiro que a gente, um dos melhores parceiros que a gente tem aqui no Papo 10. 32, que é o DDD de Barbacena, né? Todo mundo sabe. 998057835. E lá você vai receber toda a orientação do Zé Roberto, dos profissionais que trabalham com ele, para indicar para você um excelente vinho para você tomar aí com a sua família, no seu final de semana, para você presentear um amigo. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. E você ter a oportunidade de, em Barbacena, você buscar num local como é a Vinhos e Companhia, para você comprar aquele vinho, é diferenciado. Eu sempre conto essa história. Eu tenho um cunhado que mora em Belo Horizonte, inúmeras casas de vinho, ele me ligou e falou assim, procura que lá vai ter. E tinha o danado vinho que ele queria. Então, assim, procure o Zé Roberto lá, que se não tiver, eu tenho certeza que ele arruma um jeito de encomendar, traz isso de onde for, mas você não vai ficar sem vinho. É verdade. A bebida que eu mais gosto é vinho, viu? Qual que você gosta? O Júnior, sabe qual que é o do Júnior? É o sangue de boi. É o preferido dele. O vinho da Tatá é o Cantinho das Trevas. Cantinho das Trevas, menino. Mas eu gosto de tinto suave. Qualquer um pode vir que eu adoro. Mas depois eu vou lá no nosso parceiro aí, que eu quero um vinho. Os comentários dos nossos telespectadores, junto com o Marcelo e com o Gonzaga, esta noite de terça-feira. Vai lá, Jojo, arrebenta nos comentários aí pra gente colocar. Vai lá, Tatá. Ó, o Ricardo Campos, galo doido, meu primo, falou, Gonzaga é um cara de caráter, viu? Concordo. Obrigado.
O Ailton José da Silva, da Ailton, que Quito perdeu a última eleição para oligarquias da cidade por menos de 600 votos, justamente por não ter realizado uma aliança política com Ronaldo Braga, então no MDB. Nessa ocasião, a decisão do Carlos Du não pode repetir o mesmo erro do MDB, cometido há 4 anos atrás, e deixar Barbacena novamente sujeita ao tradicionalismo político? Pergunta boa. Tá, segura essa aí que eu vou jogar essa bola pro meu amigo Gonzaga. O que ele achou dessa pergunta? Bem, pessoal, a população de Barbacena, ela não é boba. Bobos são os políticos que acham que conseguem fazer esse jogo sujo com a população. Porque os políticos cobram, falam assim, o povo não sabe votar. Mas nós, não sabemos nos organizar. Nós é que induzimos o eleitor a votar errado. Porque nós temos aqui nessa lista 9 candidatos a prefeitos. 9 candidatos. Todas as candidaturas são legítimas, são verdadeiras, as pessoas querem melhorar a cidade. Mas por que nós não conseguimos nos juntar, nos unir, já que o objetivo comum é uma cidade melhor, é um projeto melhor? Tem divergências ideológicas? Tem, mas isso tudo pode ser ajustado. O parlamentarismo é exatamente convencer, ajustar, consertar. E os políticos profissionais, as oligarquias, eles têm a certeza absoluta que nós jamais vamos conseguir nos unir. Porque eles, as oligarquias, eles já têm um contingente de votos que eles já conseguem administrar. Eles sabem quantos votos eles têm. E eles sabem que quanto mais candidatos, haverá uma divisão. E essa divisão favorece quem já tem esse contingente de votos já catalogados. Então, quem peca, na realidade, não é a população que vota, não. É nós que não oferecemos para a cidade um candidato que possa fazer a diferença e que possa realizar os sonhos de todo barbacenense. O barbacenense não está pedindo nada demais, não. Sabe? O barbacenense quer ter oportunidade. As pessoas querem ter condição, querem ter um hospital, querem ter uma assistência médica no seu bairro, querem ver as escolas funcionando, quantas escolas foram fechadas, quantos prédios estão abandonados. A nossa área turística, a gente não tem uma tradição. Você vai em Tiradentes, ali, pertinho, a cidade está sempre lotada e a gente não tem nada, não acontece nada aqui em Barbacena. Mas a gente pode fomentar, tem tantas pessoas inteligentes aqui em Barbacena que juntos nós poderíamos fazer uma cidade melhor. Não para o político está com a vida organizada, a gente precisa cuidar do povo de Barbacena, dos nossos jovens que estão saindo, que estão deixando a cidade. E para mim, eu fico extremamente magoado quando a gente não consegue se aglutinar e desenvolver um projeto que seja viável para a nossa cidade. E a culpa não é do povo que vota, não. A culpa é do político que não consegue baixar o seu nariz um pouquinho, baixar o seu umbigo, parar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar o que o povo quer. O povo quer uma união, o povo pede isso. E, infelizmente, as pessoas vão quebrando o acordo, vão quebrando as palavras, vão mantendo as candidaturas para favorecer, sabe-se lá quem. Com relação desculpa, Wagner. Com relação à pergunta aí do Adailton, é isso mesmo que aconteceu. Na última eleição aconteceu isso, que ele perdeu por 600 votos. É exatamente isso que eu quero conversar com você, Gonzaga, às 10h08, até um questionamento que chega aqui no meu WhatsApp. E, inclusive, gente, esse programa tem espaço aberto para todo mundo. Se o Carlos Du quiser comentar, seja qual for o candidato que for citado aqui, se quiser vir aqui conversar com a gente, as portas estão abertas. Gonzaga, há 4 anos, as forças políticas de oposição chegaram à conclusão que, separados, eles perderiam de novo. Na sua visão, por que 4 anos depois, mais uma vez, eles vão para a eleição separados? O que faltou para essa união se concretizar nesse momento? Você disse aí, tem vários candidatos, até fortes, mas aí acaba dividindo os votos que poderiam ser somados a um único candidato. Não é isso, Gonzaga? É exatamente isso. Falta boa vontade. Falta olhar para o povo. As pessoas estão olhando para os seus partidos e para a sua ideologia política. Estão esquecendo do povo, sabe? Não, meu partido não coliga, não, meu partido não quer, não, eu não aceito isso. E aí o povo vai ficando excluído. E aí as candidaturas vão sendo mantidas e um candidato bom que tem uma proposta que possa ajudar a cidade, ele perde por 600 votos, por 500 votos, por 40 votos. E isso é uma injustiça, porque o povo
Ele fala assim, poxa, eu gosto muito do Gonzaga. Ah, mas eu gosto muito do Marcelo também. Ah, eu gosto muito da Tatá. Aí o Marcelo, a Tatá e o Gonzaga não conseguem se juntar para formar um bloco bacana para que o eleitor vote num só. A gente escolhe quem seria o melhor e votaria só nesse. Aí não, a Tatá sai, o Gonzaga sai, o Marcelo sai. Aí na minha casa tem 4 votos, eu dou um para a Tatá, um para o Marcelo, outro para a Tatá, sabe? E aí a gente deixa de votar num candidato que tem um potencial grande de mudança, de transformar a nossa cidade. Aí, Wagner, eu vou usar você. Você, quando entrevistou o Kikito, depois que passou o Kikito, você falou uma coisa, olha, eu vou falar como pessoa. Eu acho que o Kikito está extremamente bem preparado para assumir essa prefeitura. Então, respondendo aquela sua pergunta, eu saí do PMDB para ter a liberdade de apoiar o Kikito de forma clara. Eu vou subir morro, vou pedir voto e vou nadar para os 4 cantos de Barbacena pedindo que nós possamos nos unir para eleger o Kikito. Por quê? Eu trabalhei com o Kikito 8 anos na Câmara Municipal. Nós somos vereadores de situação, nós fomos vereadores de oposição, nós enfrentamos, quando o Toninho Andrada ganhou a eleição, nós éramos 3 na oposição, era eu, Kikito e Ronaldo. E o prefeito tinha 12 vereadores do lado deles. Nós conseguimos fazer um trabalho decente, respeitoso, defendendo a cidade, e no final do mandato, quase todos os vereadores comungavam das mesmas ideias que nós, porque nós não éramos uma oposição burra, nós estávamos defendendo o povo. Então é dessa forma que eu pretendo trabalhar. Eu acho que o Kikito tem todas as qualidades, ele já provou isso quando ele foi entrevistado por vocês, vai provar, se Deus quiser, nos debates que serão realizados, que é importante o debate, para a gente ver a maturidade dos candidatos, e eu espero muito, eu confio muito, que desta vez não vai faltar 600 votos para o Kikito. Se Deus quiser, vai sobrar alguns votos aí, e não para o Kikito, mas para que nós, de Barbacena, possamos ter um candidato que vai trabalhar por toda a cidade. Ô, Gonzaga, tem a pergunta aí para você. Ó. E na sequência o Giovanni vai colocar um outro comentário. Gonzaga, por que você não quis ser candidato? É porque eu, na realidade, gostaria de ser candidato a prefeito. Né? Porque eu já fui do Legislativo, já fui situação, oposição, fui presidente da Câmara. Eu gostaria muito de ter a caneta na mão, para que a gente possa idealizar e colocar em prática as ideias que a gente tem. Porque quando vereador, você tem muitas ideias boas, né? E você não consegue implementar, porque o chefe do executivo é ele que assina, ele que despacha, ele é que manda. A gente solicita, né? A gente tinha tantas ideias boas. Outro dia eu estava passando ali no Bahama Mix, né? Uma das ideias que eu dei para a ex-prefeita Danusa, quando nós assumimos o governo, é que a prefeitura pudesse arrendar aquele espaço daquela fábrica ali e nós levarmos a fazer ali um centro administrativo da prefeitura, com todas as secretarias, tudo centralizado. Mas era só uma ideia do Gonzaga, e isso não foi viabilizado. Então, quando você tem a caneta, você consegue viabilizar. Mas quando eu vi o cenário com tantos candidatos, eu falei assim, não, eu vou ser só mais um candidato. Né? E eu fui militar a vida inteira, passei 28 anos na EPICAR, a gente é mais, vamos dizer assim, mais truculento, mais certo, mais verdadeiro, tem uma opinião mais decisiva, e a gente quer que a coisa aconteça. E quando a coisa não acontece, cansa, magoa. Eu sou um homem extremamente realizado, muito agradecido a Deus por tudo que eu construí na minha vida. Então eu não quero nada para mim. Meus filhos estão criados, né? Todos 2 encaminhados na vida. Eu quero olhar para a minha cidade, porque eu não quero ver os filhos das pessoas saindo daqui, eu não quero ver quantas e quantas pessoas, eu reparo muito isso, quantas e quantas pessoas vão trabalhar, levam uma marmitinha para esquentar no seu serviço, para sair do serviço lá mesmo, jantar e ir para a faculdade, para estudar, para tentar melhorar de vida, sabe? Tem uma série de pessoas que estão fazendo sacrifícios para que possa crescer, possam ter uma oportunidade, e essas pessoas não estão tendo a devida oportunidade aqui nessa cidade. É para essas pessoas e para todas as outras pessoas que eu espero que a gente consiga eleger o Kikito e transformar a nossa cidade. A dificuldade haverá, e muitas as dificuldades, todos nós sabemos, mas a gente tem força e tem vontade de fazer do melhor. Ô, Gonzaga, daqui a pouco, repito, quem quiser participar com a gente, seja pré-candidato, candidato, pode entrar em contato, mandar uma mensagem que a gente vai entrevistar também, assim como a gente está dando essa oportunidade do Gonzaga falar por que ele deixou a presidência do partido. Tem mais essa pergunta aqui,
E o que o Gonzaga pensa sobre os votos nulos e o desânimo de ir votar? Isso vai favorecer alguém? Mas antes, Gonzaga, repito, a gente tem que vender. Vende aí. A audiência lá em cima, a gente precisa vender e falar também dos nossos parceiros comerciais, porque aqui, gente, é uma via de mão dupla. A gente não só vende, a gente quer dar o retorno. E a audiência está lá em cima, o Gonzaga é um homem de respeito, tem muitos conhecidos em Barbacena e sabe disso. Então agora a gente vai falar também desse parceiraço. É bem rapidinho, viu, Gonzaga? Segura aí, eu sei que você tem agenda para ser cumprida, mas segura aí, que a gente precisa falar. Como é que é, Gonzaga? Tranquilo, pode ficar. Fica à Ô, vontade. Wagner, rapidamente, o Gonzaga é o mestre do merchan, rapaz. Essa voz aveludada no rádio de Barbacena é o mestre do merchan, ele vai entender. Eu sei disso, é por isso que eu estou usando o prestígio dele aqui para falar dos nossos parceiros. Oi? A Tatá lembrou logo da exposição. Alô, Barbacena. Rapaz, Nossa, já dá até um frio na barriga. Essa é a imagem que eu tenho de você, viu, Gonzaga? Desde criança, eu via você subir no palco. Quando você chega, a gente ficava esperando o show, atrasava. A hora que você chegava, alô, Barbacena, quem estava lá no final da exposição já ia para perto do palco. Você apresentou a exposição por muitos anos, né, Gonzaga? Muitos anos. Muito feliz, muito grato. É por isso que eu sou extremamente agradecido, Wagner. Deus me proporcionou coisas maravilhosas. E quando a gente anda na rua, o reconhecimento, o carinho com que as pessoas nos tratam. Então, você não pode agir diferente. Você tem que ser muito respeitoso com essas pessoas. Isso é bacana. Eu lembro também, Gonzaga, de teve uma época que você teve mais de 1.000 votos e por causa dessas coligações e tal, você não conseguiu entrar, não teve isso também. E hoje tem vereadores em Barbacena com 450, 500 votos sendo vereador. Eu lembro disso que alguns amigos comentaram, tem um time de futebol que eu faço parte em Barbacena, que muita gente gosta e votou em você, que aí, assim, depois que passaram as eleições, as pessoas perguntaram, o Gonzaga teve mais de 1.000 votos, se eu não me engano foi 1.000 votos e não conseguiu entrar. Teve isso mesmo, não teve, Gonzaga? Teve isso mesmo. As coligações, né, aí acontecem essas fatalidades. Eu vou responder a pergunta do Mauro Campos. Ô, Mauro, e a merchandising, você não vai fazer? Vou fazer, segura mais um pouquinho aí. Ô, Jojo, coloca pra gente na tela as imagens das deliciosas porpetas Queen, que é um parceiraço. Queen já vêm temperadas, isso mesmo, olha as porpetas Queen que vêm temperadas e podem ser preparadas de forma que você quiser, isso mesmo, cada um inventa a sua receita. E o melhor, você pode adicionar um molho de qualquer sabor para dar aquele toque especial na sua almôndega, isso mesmo. Olha só, tem porpetas Queen no sacolão do povo, tem porpetas Queen em vários pontos de Barbacena. A gente está colocando aí alguns logomarcas para você saber. Tem também lá no supermercado Serra Verde, no São Pedro. Tem porpetas Queen no Hortbeef, que é o mais novo parceiro que está com a gente aqui no Papo 10 e também está nas porpetas Queen, que fica ali bem próximo à Praça Santos Dumont. Tem no supermercado União, Wagner? Tem, Marcelo? Tem, Tatá. Você pode comprar lá também. Isso mesmo, eu estou dando um recado, é para você de casa. Na próxima compra sua, faça questão de levar porpetas Queen. Tem no Bebe Fácil também para você comprar, junto com aquela cerveja gelada, maravilhosa. Tem no supermercado Seu Link, quando você for comprar frutas, legumes, frios, laticínios, tem também porpetas Queen. Então você já sabe, quer fazer aquela deliciosa receita das porpetas Queen? É só você ir em um desses pontos que eu citei para você e levar para casa as porpetas Queen. Não é isso, Marcelo e Tatá? Marcelo pegou a minha, viu? Cadê Priscila? O Marcelo não me deu a minha. Eu estou aguada. Aguada, Marcelo. Pode me devolver. Olha só, para quem não foi, ainda não comprou, o Ricardo Campos, seu primo, já comprou a porpeta Queen, aprovou o sabor, ele comprou a porpeta bovina e ele aprovou, gostou, aprovou. Aí, disse, Rick! Isso aí. A gente aproveita para agradecer a parceira Priscila e toda a equipe dela por trazer a Barbacena esse produto marcante, lembrando, é um produto da cidade e a gente tem que abraçar a causa, né? Tem que abraçar a cidade, abraçar as empresas da cidade. Isso é um ato até político, fazer as empresas da cidade se desenvolverem.
Exatamente. A Porpetas está com a gente aqui desde o início do Papo 10. Um abraço para minha amigona Priscila, que está sempre com a gente aqui. Agora sim, Gonzaga, eu nem lembro qual que era a pergunta, Giovanni, se tiver aí para a gente, são tantas perguntas que a gente já fez para o Gonzaga aqui, a pergunta do nosso telespectador que o Gonzaga ficou de responder agora. E o que o Gonzaga pensa sobre os votos, como é que é, Marcelo? Nulos e o desânimo de ir votar. Isso vai favorecer alguém? Obviamente que quando você está desmobilizado a ir votar, expressar o seu desejo, o que você deseja, isso já é um erro, né? Eu acho que todos nós temos opinião, e é importante que você tenha opinião, é importante que você conheça as pessoas, é importante, e que você vá votar, que você vai fazer valer a sua vontade, porque quando você não faz valer a sua vontade, você vai ter que aceitar o que vier, e nem sempre o que vier é aquilo que você quer. Então, nesse momento, nós, como entes políticos, nós devemos o quê? Nós devemos fomentar, solicitar que as pessoas compareçam às urnas. Vamos incentivar essas pessoas a declararem o seu voto, o seu apoio, o que ela quer para a cidade, porque isso afeta todos nós. Nós fazemos política e nós vivemos dos atos políticos. Então, para que você tenha um ato político que seja bom para a sua cidade, você precisa ser estimulado a ir votar. É muito simples, as pessoas às vezes votam no vereador e esquecem do vereador. E ele senta naquela bancada lá e ele faz o que ele quer da vida. E, de repente, o que ele está fazendo não é nada daquilo que a pessoa que votou nele esperava dele. Então, muitas das vezes, nós temos que fazer o quê? Nós temos que cobrar, nós temos que policiar. E outra coisa que acontece muito nas redes sociais, aparece aquelas mensagens assim, não reeleja ninguém, não sei o quê. É muito bacana, e todo mundo vai curtindo, é isso mesmo. Sabe o que você está fazendo? Você não conhece a Câmara, não conhece os vereadores. Aí você vai estar penalizando aquele vereador que está trabalhando, que está lutando, que está tomando porrada lá para fazer diferente, para fazer melhor. E você coloca ele no mesmo balaio de todos os outros. Isso é uma injustiça. Não cometam essa injustiça. Antes de criticar um vereador, acompanhe o seu trabalho, veja o que ele está fazendo realmente. Se ele mereceu o seu voto, aposte nele, fale o nome dele. Agora, se ele não está respondendo aos anseios da população, aponte para ele também, fale assim, você está gastando o nosso dinheiro de forma inútil, porque você está prestando um desserviço para a cidade. Então, é isso que tem que ter, essa transparência. E o que nós vamos fazer com essa campanha é isso, é ir para a rua e incentivar, mobilizar as pessoas para que elas possam votar e expressar claramente o que você, barbacenense, quer para a sua cidade, que político que você quer, que proposta você quer para a nossa cidade. Marcelo, e falando também, o Gonzaga, aí isso é um recado para o nosso futuro prefeito, os nossos futuros vereadores, porque eu estou aqui com várias solicitações de amizade deles, né? Que está mostrando a campanha, está mostrando nas redes sociais tudo, o que eles querem fazer e tudo, que depois que forem eleitos, continue a trabalhar na rede social mostrando o que estão fazendo, porque às vezes eles fazem a rede social só para ter o seguidor lá, para ganhar voto, isso, aquilo, mas não, depois que for eleito, então, continue com a rede social, faz os stories, mostra o que está propondo, entendeu? Mostra o que quer. Eu acho que hoje, com a internet, a gente consegue ter essa visão melhor, a gente vê o que eles estão fazendo e a gente consegue acompanhar, porque realmente a pessoa vai lá, vota e vai fiscalizando, às vezes 1 mês, 6 meses, mas depois de um ano a pessoa esquece, não pode esquecer mesmo. Não pode, sabe por quê? Porque antes de entrar, todo mundo é bonzinho, todo mundo dá tapinha nas costas, né? E depois as coisas mudam muito. E eu falava muito isso quando era situação, quando era oposição. O prefeito ele só tem um voto. Então, de repente, o vereador fica defendendo muito o prefeito, mas o prefeito, de repente, não votou nem nele. Sabe? E por você ser bancada, não, o prefeito pediu. Muitas vezes, eu vou revelar aqui, quando a gente era a situação no governo da Danusa, muitas vezes nós nos opusemos às situações que a Danusa nos trouxe. Mas com o intuito de quê? De acabar com o governo dela? Não. De colocar as coisas no trilho, de falar assim, Danusa, não é isso que o povo quer, vamos corrigir, vamos ajustar. Esse é o parlamentarismo. Isso é muito mais digno, muito mais honroso. Né? Que quando eu falo assim, olha, isso que você está fazendo não está certo. O verdadeiro amigo não fala para você quando você está errada.
Então a gente tem que agir da mesma forma. É verdade. Agora a Thaís foi muito assertiva no que ela trouxe aí, uma informação bacana. Então você que é eleitor, que também está com dúvida, uma sugestão que inclusive pode ser feita é o seguinte: aproveita que todos os candidatos têm redes sociais, você vai lá, promessa 1, vai lá e printa, né, a promessa, guarda aquilo ali, amanhã ele ganhou, você tem ali o know-how para poder fazer a crítica. Haja vista, por exemplo, o atual prefeito, foram 3 promessas básicas que não foram cumpridas. Primeiro foi o restaurante popular, e a duas principais, né? O restaurante popular e a internet na praça. Quer dizer, nenhuma dessas duas foi cumprida. Então, assim, eu vi que muitas pessoas havia feito isso e utilizou isso como recurso para poder cobrar, para se manifestar, inclusive entes políticos cobrando esse tipo de coisa. Então, é uma sugestão para você que está aí, que vai votar em alguém. Eu comungo da ideia do Gonzaga: escolha, a gente faz. Boa. Se a gente não votar, a gente coloca a nossa escolha na mão de outra pessoa. Então eu voto, mesmo que tenha sido errado, mas eu vou lá e vou fazer a minha cobrança e vou me posicionar em relação ao candidato A, B ou C. Agora, não votar é uma escolha? Mas no meu ponto de vista não é uma escolha ideal, porque você está colocando o seu direito na mão de outra pessoa. E isso é muito complexo. E favorece as oligarquias, que eles já têm um contingente de votos que eles já sabem que eles já podem contabilizar. Esses são meus. Né? E se você, que não faz parte disso, não votar, aquele candidato que você quer tanto eleger, ele sai no prejuízo. Agora, e sabe o que eu fico? Pode falar, Wagner. 6. A gente está caminhando para o final aqui, mas deixa só as suas considerações finais com o Gonzaga, Tatá, primeiro, depois o Marcelo, e depois eu encerro com um pedido ao Gonzaga. Beleza. Vai, o Gonzaga falou uma coisa que eu prestei muita atenção. Ele falou, né, que Barbacena não tem oportunidades. Você vê quanto tempo que Barbacena não cresce. Eu vou dar um exemplo de Campos do Jordão, que é uma cidade fria, que tem muita flor, muito turismo. É uma cidade pequena, mas você vê como cresceu. Barbacena tem tudo isso. Se quisesse virar tipo um Campos do Jordão aqui para atrair turismo, aqui conseguiria. Aqui é uma cidade que a gente precisa explorar esse frio, precisa explorar as rosas, o turismo aqui foi acabando pouco a pouco. Você vê, eu já vi carnavais aqui que o pessoal fazia excursão para vir para carnaval aqui, festa das rosas. Então aqui só foi acabando. Aqui tem muito potencial para ser uma cidade de muito turismo, de muito emprego, mas a gente só vai colocando gente, infelizmente, que é como o Gonzaga falou, mais olhando para si e não olha para ninguém. Aí eles estão lá nas casas deles, instalados muito bem, a família toda empregada, e a população fica aí sofrendo. Boa. É isso mesmo, Tatá. Marcelo? Para poder encerrar, então, Gonzaga vai subir as ladeiras de Barbacena ao lado de Quiquito, é isso mesmo? Não, é verdade, eu acredito muito no potencial do Quiquito. Trabalhei com ele 8 anos, é um homem simples, um homem da periferia, um homem que não tem tradição de família, são pessoas iguais a nós mesmos, sabe? Então, que se misturam com o povo, que não tem medo de gente, que não tem medo de ir em qualquer bairro, onde chega é bem recebido, bem acolhido, conhece a nossa cidade, então é com ele que eu vou. E a gente, se Deus quiser, nós vamos lograr êxito, né? Não para êxito particular do Gonzaga ou do Quiquito, mas êxito para a gente atender a essa demanda de pessoas que querem ver uma política mais incisiva, mais voltada para o povo da nossa cidade. A Tatá falou do turismo. Tatá, eu sou da época que eu apresentava a Festa das Rosas, que não tinha espaço no parque de exposições de tantos ônibus que tinha ali. E vinha turista do Brasil inteiro. E eu estava lá no meio do povo. Eu também. Eu estava lá. Estava lá no meio do povo. Ô Gonzaga, eu já vou falar sobre exposição, já vou te liberar também. Você acha que todos os vereadores que estão na Câmara Municipal vão voltar, merecem ficar, não merecem? Você acha que alguns merecem ficar, outros sair? Olha, essa pergunta aí. Oi, Rosângela, boa noite para você, obrigado pela pergunta. Olha, veja bem, tenho certeza absoluta que nós temos bons vereadores e nós temos vereadores que decepcionaram muito, né? Não vou citar os nomes que, ao meu ver, decepcionaram,
mas a gente tem bons vereadores que estão trabalhando, fazendo um trabalho decente, valorizando e respeitando o voto das pessoas. Essa avaliação mais criteriosa tem que ser feita por cada eleitor, né? Visitar o gabinete, ver se o gabinete está funcionando, quais os projetos que você apresentou, qual que é a sua linha de defesa, ir a uma reunião na Câmara, assistir os debates. Quando tem um projeto polêmico, como é que esse vereador se posiciona? Ele se posiciona em favor do povo ou em favor do prefeito? Excelente. Esse é o Gonzaga conversando com a gente aqui. Só para quem está chegando agora no Papo 10, gente, o Gonzaga participou com a gente aqui, ele que renunciou à presidência do MDB após a quebra de acordo que o Carlos Dutti tinha com o PV, o Kikito. E aí ele falou para a gente por que ele resolveu deixar o MDB. Eis que eu vejo uma... É assombração ou é verdade? É o feriado, Ariel. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, tudo bem. Boa noite. Só passei para dar um oi pro pessoal aqui. Eu estou acompanhando o programa, parabéns a vocês. E parabéns ao Gonzaga pelo posicionamento firme que ele sempre teve. Demonstrou aqui com a coerência que ele sempre teve. Parabéns para vocês. E é muito bacana a gente perceber que na cidade nós temos pessoas com posicionamento firme que acredita naquilo. Exatamente. É muito bacana a gente saber que, sim, pelo menos a gente tem um sopro de esperança no futuro. Muito obrigado, Júnior. Eu queria, assim, nas minhas considerações finais, deixar um abraço para todos vocês, agradecer demais essa oportunidade de estar falando um pouquinho de política, né? E falando dos bastidores também do meu partido. Queria mandar um abraço respeitoso para o Carlos Du, dizer que eu respeito muito a decisão que ele tomou, né? E todo mundo tem direito de ter a sua opinião. E eu espero que eles também respeitem a minha opinião ao pedir para sair, para não atrapalhar no projeto deles. Mas eu tenho um outro projeto, que é apoiar o Kikito e ajudar a minha cidade a eleger um bom candidato, que eu acredito. Ô, Gonzaga, antes de te liberar, é o seguinte, esse espaço aqui, gente, está aberto para qualquer um. Quem quiser vir aqui conversar, falar sobre os assuntos políticos, qualquer assunto de Barbacena que interesse a comunidade, assim como o Gonzaga veio depois que ele renunciou ao MDB, nós estamos aqui para ouvir você. Gonzaga, para a gente encerrar, agora é para ir embora mesmo, não vou fazer mais um merchan não, embora já tenha mais um para fazer aqui, mas não vou fazer, aproveitar a presença do Júnior. Todo mundo, a Tatá, eu, Júnior, Marcelo e algumas pessoas de Barbacena te conhecem, porque você também, além de ter sido vereador, apresentou muitos anos, conforme você disse, a exposição aqui da cidade de Barbacena. E essa semana, infelizmente, a música sertaneja está de luto. Nós perdemos por Covid, infelizmente, por essa doença, infelizmente, que assolou o mundo inteiro e muita gente de luto. A gente se solidariza também com essas famílias. O Parrerito, que fazia parte do trio Parada Dura, primeiro era o Barrerito, irmão dele, sofreu um acidente de avião, e aí depois saiu. E aí essa semana, infelizmente, morreu aqui em Belo Horizonte o Parrerito. E aí a gente tem um PTzinho aqui, uma pequena homenagem falando da morte também com alguns trechos de músicas. Então, para encerrar, Gonzaga, você está no palco da exposição de Barbacena, porque esse programa aqui é uma mistura de humor com jornalismo. Então você está neste momento no palco da exposição de Barbacena, lotada, mais de 50 ônibus, todo mundo ansioso para esperar o show. Então você vai anunciar o trio Parada Dura, começando, claro, com Alô Barbacena, chamando o trio Parada Dura, e o Giovanni já emenda com o VTzinho aí para a gente arrumar a casa aqui. O Júnior vai ficar com a gente aqui mais um pouquinho. Beleza, Gonzaga? Pode ser ou não? Pode ser, com certeza. Começando com Alô Barbacena para a gente matar a saudade. Alô, Barbacena, boa noite. Está chegando a hora. Vamos receber com muito carinho esse trio maravilhoso que vem cantar, encher de alegria a nossa noite. Alô, Papo 10, ligado, trazendo informação de qualidade para a nossa cidade. Vem aí, trio Parada Dura. Chega para cá. Roda. Atualmente, o trio Parada Dura era composto por Chonadão, Creone e Parrerito. Entre tantos sucessos, um dos hits mais conhecidos é a música Fuscão Preto. Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, tinha 67 anos e era diabético. No último dia 31, a doença se agravou, comprometendo rins, coração e pelo menos 50% do pulmão. Quando olho na parede, vejo seu retrato. As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim.
cantor Parrerito teve a morte confirmada na noite desse domingo em Belo Horizonte. Ele estava internado desde o último dia 29 de agosto com Covid-19 e não resistiu. Os outros 2 integrantes do trio sertanejo, Creone e Xanadão, tiveram resultado negativo para a Covid. O mundo sertanejo está de luto. Parrerito deixa uma legião de fãs por todo o Brasil. Eu quero que arrisque meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Rapaz, bateu aquela saudade, hein, Gonzaga? Bom demais, né? Então é isso, né, gente? Essa é clássica. Gonzaga, muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima, tá bom? Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada, Gonzaga. Um abraço. Gonzagão, para você especial, ó. Valeu, irmão. Um abraço, meu irmão, valeu. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, Gonzaga. Agora 10 horas e 35 minutos. E aí, João, você vai ficar de camarote ou quer conduzir aí? Não, hoje é contigo. Hoje Então, é contigo, Wagner. Então eu vou trazer uma notícia que está bombando no site da Folha de Barbacena agora, no final da tarde. A matéria foi ao ar às 14 horas e 55 minutos. E conta a história da Daniele Melo, que é a mina de fibra. Ah, que legal. Eu vou ler a parte da reportagem e a gente vai conversando. Ao longo dos últimos 3 anos, Barbacena vem acompanhando a trajetória e luta de Daniele Braz Vaz de Melo, a mina de fibra, que aos 3 meses de vida foi diagnosticada como portadora de fibrose cística, uma doença rara e sem cura. Morando em São Paulo desde 2017, estrategicamente próximo ao INCOR, a Dani estava aguardando a possibilidade de um doador de pulmão, porque ela necessitava de um transplante de pulmão, que é algo raríssimo, né? A primeira vez que eu vi e trabalhei em relação a isso, num caso desse, de alguém que precisava de transplante de pulmão. Já vi de coração, de córnea, inclusive eu tenho um sobrinho que ele já é transplantado de córnea, agora o pulmão é algo raro no Brasil. Então, segundo informações apuradas pela Folha de Barbacena hoje de manhã, o transplante da Dani aconteceu durante a noite de ontem e passa bem. Ou seja, a Dani fez um trabalho bacana, família, amigos, a imprensa local, toda a imprensa ajudou nesse processo para arrecadar, né, dinheiro e outros bens para ajudá-la, tá, a ficar em São Paulo, porque ela tinha que ficar perto do hospital. Eu fiz essa matéria, então posso dizer com propriedade, ela tinha que estar perto porque ela tinha um tempo para poder se deslocar da casa até o hospital para poder fazer o transplante. Não é uma coisa fácil. Imagina, Wagner, transplantar um pulmão. Como que é complexo isso? Então ela tinha que estar perto e ela, graças a Deus, conseguiu, graças a todas as pessoas que ajudaram. Inclusive, eu já vi na rede social dela, dos amigos dela, da mãe dela, agradecendo a todo esse movimento. Barbacena, Minas Gerais, o Brasil inteiro apoiou a Dani. E ela começou a liderar essa campanha aí da mina de fibra para ajudar outras pessoas que sofrem dessa mesma doença, que é a fibrose cística. Então, a Dani, a mãe dela, Renata, um grande abraço do Papo 10, e agora as nossas orações continuam para que ela se restabeleça e possa estar aqui com a gente. E nós vamos trazer ela aqui no Papo 10. Quando ela estiver bem, ela vai vir aqui participar com a gente, com certeza. E, Marcelo, ela já tinha, acho que essa semana mesmo, ela chegou a entrar na sala de cirurgia, né? Porque tinha chamado ela para fazer o transplante, só que o pulmão era compatível, mas na hora que ela estava lá no centro cirúrgico, eles viram que o pulmão tinha um trauma. Então, ela queria um pulmão perfeito, porque, né, ela lutou tanto, a equipe médica também queria um pulmão perfeito, então foi um fiozinho de esperança, não tinha sido daquela vez, mas Deus prepara tudo, e agora, graças a Deus, nessa madrugada, ela fez o transplante. Ela está se recuperando na UTI, a cirurgia foi um sucesso, o irmão dela falou nas redes sociais, e a gente fica muito feliz, eu fiquei muito emocionada, todo mundo fez uma corrente do bem aqui para ela, e com certeza, quando que tiver 100% aí, ela vai estar rapidinho, a gente quer ela aqui com a gente, né, no Papo 10. Amém.
É isso. Isso aí só demonstra a importância da doação de órgãos, né? As pessoas precisam se conscientizar que a doação de órgãos salva vidas. Está aí, a grande prova disso. Eu tenho casos na família também de pessoa transplantada que está vivendo super bem hoje, que é de suma importância, né? É aquela história, se a pessoa que faz a doação de órgãos, na verdade, ela está doando vida, ela está doando amor, ela está doando o que é de mais importante. Então, é muito importante. Se você que está em casa e se sentir no seu coração a vontade de ser doador de órgão, avise seus amigos, avise seus familiares, que se você for partir em algum momento da sua vida, a gente vai. Mas se você puder ser doador de órgão, que faça isso. É uma forma de continuar vivendo, né? Eu falo, seus olhos vão estar com outros olhares, o coração em outro coração. E é bacana isso, porque é o seguinte, esse ano é um ano extremamente desafiador, e eu vou trazer para nós aqui, para Barbacena, para o mundo inteiro. Mas como a gente não conhece a realidade do mundo inteiro, a gente vai afunilar, vai filtrar para a nossa realidade. A realidade do barbacenense 2020 foi está sendo um ano extremamente desafiador, nós tivemos perdas marcantes, haja vista aí o falecimento do nosso saudoso Tiago, nosso grande amigo, da filha dele, da Helena, de uma forma traumática como foi. Semana retrasada, foi um fato noticioso também, o nosso amigo Marcelo Chaves perdeu o seu filho também de uma forma trágica. Então, assim, a gente precisava de uma notícia positiva, e essa notícia da Dani, da mina de fibra, foi uma coisa para trazer para a gente essa humanidade e trazer para a gente assim, esperança e luz no fim do túnel. Assim, ó. A luzinha está lá, é só continuar seguindo que a gente vai encontrar um caminho bacana. É verdade. E aí, só para a gente encerrar esse assunto também, a Renata colocou nas redes sociais, eu vou fazer questão de ler aqui rapidamente, o desabafo, o agradecimento que ela fez a todas as pessoas que colaboraram. Hoje, meu coração de mãe é só amor e gratidão. O dia tão esperado pela minha filhota chegou. Recebeu seus novos pulmões para continuar a espalhar seu exemplo de vida e amor. Graças ao sim de uma família. Que Deus acolha em seus braços. Gratidão imensa por minha mãezinha. Aí ela agradece a Zélia Assis, que firme e forte segurou a emoção das duas emocionadas nas ligações. Agora começa uma nova caminhada. Seguimos fortes por aqui e gratos por tanto. Mas tanto carinho recebidos de vocês. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Que assim seja sempre. Amém. 10h42, Júnior Milagres. Tudo bem por aí, né? Deixa só o Giovanni preparar para a gente. Tudo jóia. A gente tem que liberar o Marcelo para ir embora também, porque o Marcelo vai viajar daqui a pouco, 5 horas da manhã. Júnior Galo é Galo. Ana, Maria, Thiago Neves aqui não. Fica... Olha, eu vou falar um negócio aqui, o seguinte, eu vou parodiar uma mensagem que o Marcelo mandou. Parodiar não, eu vou dizer uma mensagem que o Marcelo falou aí, que mandou no nosso grupo. E eu concordo 100%. O Atlético fala que é campeão do gelo e não aguentou 30 minutos de Neves. Nossa! Eu vou ler mais uma mensagem. Que boa, Júnior. Aqui não, pelo menos, não aqui. Ô, Ricardo, pelo menos o Atlético foi bi, né? Bimico. Anelco e Neves. Hoje, a cara da Tatá, olha. Fala de futebol, fala de treta. Teve outra também. Ô, Júlio, em relação a essa também teve uma famosa. Falaram que o Forlan ia para BH. E aí, quando colocaram uma foto, eu acho que lá na Avenida do Contorno tem uma revenda de carro que chama Forlan em BH. Eu não vou falar de time, não vou ficar falando do Cruzeiro, porque chutar cachorro morto é sacanagem, né? Vamos parar de falar de futebol, né, gente? 10h43, o Giovanni, coloca pra gente aí aquelas imagens maravilhosas que o Yuri nos ajudou a fazer do Plaza Empresarial, para você fazer as suas compras, várias lojas, vários estabelecimentos, várias opções. Eu vou falar de improviso, viu, Júnior? Não vou seguir aquele roteiro nosso aqui, não. Olha só que bacana, gente. É o Plaza Empresarial, que também é parceiro aqui do Papo 10. Várias lojas, tem loja de instrumentos musicais, tem lojas
de óticas, tem bares, tem Maria Cândida também, uma loja de roupas, tem tudo que você procura com estacionamento fácil para você parar o seu carro, fazer as suas compras com preço justo. Então, o Plaza Empresarial, que fica aí no centro de Barbacena, é um parceiraço nosso aqui, está sempre com a gente, acredita, investe aqui no Papo 10, e a gente fica muito feliz de saber que empresas grandes estão com a gente aqui no Papo 10. Então, abraço a todos do Plaza Empresarial. Júnior Milagres. O Júnior travou aí, viu? Ô Wagner, só trazer uma notícia de última hora aqui, em relação à política também, não é a política de Barbacena, mas tem a ver com o barbacenense, que é o atual deputado federal Lafayette Andrada. Hoje, o Republicanos em Belo Horizonte, em uma convenção remota, ela oficializou a candidatura do Lafayette Andrada a prefeito de Belo Horizonte. Então, está confirmado agora, né? Antes era como pré-candidato ou apenas uma especulação, mas está confirmado que o barbacenense Lafayette Andrade será candidato a prefeito em Belo Horizonte, vai concorrer contra o amigo do Wagner, o Alexandre Calil. Boa, Calil! Passado aqui também nas informações de Barbacena, Folha de Barbacena, nosso parceiraço aqui também, informações de uma apreensão, gente, de arma de fogo que foram apreendidas na região do Galego, aqui em Barbacena. Gente, olha só, de acordo com informações da polícia, que receberam informações sobre um roubo que estaria acontecendo no sítio do Galego, na região do Galego, em Barbacena, onde os donos do local estavam viajando e a empregada teria sido feita refém pelos bandidos. Os militares foram ao local e iniciaram o cerco para verificação. A empregada recebeu a equipe e disse que tudo estava tranquilo. Foram iniciadas buscas na casa, sendo localizadas 10 armas de fogo expostas na parede, um revólver calibre 45 e várias armas. A PM fez a solicitação dos registros das armas. A empregada então ligou para o dono da residência, que informou que as armas estavam inoperantes e eram apenas de enfeite. Então, passando para você, trazendo essa informação do setor policial. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, deixa eu só lembrar aqui também que tem uma matéria no jornal O Tempo de Barbacena, não sei se vocês viram, ou melhor, no jornal O Tempo aqui de Belo Horizonte, que fala sobre Barbacena. Gente, filiados do Novo em Barbacena são proibidos de criar o diretório municipal. Essa reportagem está no site do jornal O Tempo, escrita pelo Rômulo Almeida. Filiados do Partido Novo que moram em Barbacena reclamaram do Diretório Nacional da sigla, que estaria dificultando a criação de um diretório municipal da cidade. A presidência nacional do partido alega que o município deve ter, no mínimo, um número de habitantes de filiados ativos para que seja criado um diretório local. Uma comissão provisória composta por membros do partido na cidade entrou com mandado de segurança na justiça para conseguir a instituição do órgão, mas o pedido foi indeferido. Os filiados barbacenenses do Novo dizem que a sigla estaria contrariando seus próprios princípios. O presidente do Partido Novo em Minas Gerais, Rony Antunes, garante que o diretório estadual segue as diretrizes estabelecidas pela instituição em nível nacional. O partido exige, segundo a matéria, que a cidade tenha pelo menos 300 mil habitantes e 150 filiados ativos para que ela abrigue um diretório municipal. A população estimada hoje é de 138.204 pessoas, segundo o Ibope. O filiado Carlos Liporati diz que não tem acesso aos dados do partido sobre os números de filiados. Mais uma treta no Partido Novo em Barbacena, hein, gente? Nossa, eu cantei essa pedra semana passada. O Partido Novo em Barbacena, inclusive a Marli Gava era do Novo, o Silvério, nosso amigo historiador, também era do Novo. Tinha um grupo, o grupo do Novo em Barbacena era um grupo coeso, né? Inclusive o próprio Marcelo Cabral, que é atual secretário de Saúde, é isso mesmo, Wagner? Secretário de Estado da Saúde. Marcelo Cabral, isso. Ele foi promotor de justiça em Barbacena, fez campanha, saiu por Barbacena e Barbacena, os integrantes da legenda do Novo imaginavam que poderiam até mesmo lançar candidatos em Barbacena para a Câmara de Vereadores e prefeito. Acontece que tem essa regra dentro do Novo de ter pelo menos 150 filiados ativos e contribuindo, e também o tamanho da cidade de pelo menos 300 mil habitantes. É uma regra que o Novo colocou. Eu, analisando isso, como especialista, eu vejo que é uma regra complexa, porque se você analisar Minas Gerais tem 853 municípios. Quantos municípios têm mais de 300 mil habitantes? Pouquíssimos. E se você for analisar a votação que o Romeu Zema
teve em Barbacena ou no Colégio Eleitoral de Barbacena foi altíssimo. Foi uma grande diferença de outros locais. Ou seja, houve um trabalho feito em Barbacena que gerou resultado. Só que dentro da análise do novo estadual e nacional, parece que não houve esse entendimento, né? Não houve uma exceção a essa regra e, infelizmente, perderam quadros muito bons, inclusive a Marli, o Silvério, o Fabrício Rivelli, que é meu amigo pessoal, dentre outras pessoas. E aí agora vai ter que começar do zero. É o Partido Novo que já nasceu com regras velhas, né, gente? Para quem se diz novo, exigir que tenha 300 mil habitantes e 150 filiados pagando em dia é difícil, né? Partido Novo com regras velhas, né, gente? É isso aí. Júnior, fala, Tatá. Quer falar sobre isso também, Tatá? É verdade. Não, tô tranquila. E só para complementar. A internet. Ih, rapaz, o Júnior não pagou a internet. Não. Wagner, vamos nessa, tocar o barco? Então vamos embora, então, né? 10h50, Júnior. Quer falar alguma coisa? Sua internet está travando, podemos ir embora? Vamos voltar na quinta-feira. Minha internet tá zoada demais. Minha internet tá muito zoada. Não, eu só queria complementar isso que vocês disseram. A chapa do PSL em Barbacena, na verdade, ela é toda oriunda do Novo. Inclusive, o pré-candidato também é oriundo do Novo. Porque eles queriam, na verdade, sair pelo Novo. Só que o Novo, com essas regras muito loucas dele, ficou inviável. Então vamos embora, então, né, gente? Isso aí. Obrigado mais uma vez por... Obrigada a vocês. Júnior Milagre, estamos de volta. semana que vem que você esteja aqui no mesmo horário, viu, seu Júnior? Chega cedo. Quinta-feira estarei. Quinta-feira, isso. Na próxima quinta eu não poderei participar, que estarei em São Paulo realizando o treinamento. Então já fica aqui meu abraço a vocês e até, no meu caso, a próxima terça-feira, mas quinta-feira que vem tem Papo 10 de novo, com essas figuras aí, ó. Wagner de Oliveira, Tatá Abreu e o embaçado Júnior Milagres. 10h51, a gente volta na próxima quinta-feira às 9h30 da noite. Até quinta ou até nunca mais. Um abraço, valeu! Tchau. Aí você...